tem algumas coisas aí tudo isso que o Danilo falou, elas são importantes, né? Por exemplo, a questão do preço. Hoje você compra um certificado digital, eu vou focar no nuvem aí, que é o caminho que a gente está indo, né? Você pega um certificado digital em nuvem hoje, ele não é comercializado por assinatura, por quantidade de assinaturas, né? Ele é um valor fixo. Só que se você olha lá nas letrinhas miúdas da maioria dos fornecedores, tem lá uma limitação. Ah, limitado a 50 mil validações, eu não lembro o termo certinho, mas validações ou assinaturas por mês, né? Ou por ano. Se você pega o cenário de emissão de documentos eletrônicos, tem empresa que emite 50 mil notas por hora, né? Então, volta naquilo que eu falei da necessidade de entender ali as mudanças no parque tecnológico dessas empresas. Um outro ponto. Danilo, você falou ali, Danilo, sobre uma outra solução para poder fazer eu entendi que é o certificado que vai fazer depois o envio da nota, por exemplo. É um certificado diferente, um prestador de serviço, né? Qual foi o termo que você usou? Da R eletrônica? Não, o período certificado para nós fazer. Ah, sim, sim. Esse termo é o certificado de usos É especiais. isso. Esse certificado, pelo que eu entendi, é um objetivo para você poder fazer uma autenticação utilizando um certificado de alguém que não é o emitente da nota, né? Então pensa assim, ó. Vou colocar no cenário da TecnoSpeech. O emitente lá na ponta ele tem que emitir uma nota. Ele manda essa nota para um servidor ou da software house ou da empresa dele. Aí essa nota ela vai depois sair dali, vai para um servidor da TecnoSpeed. A gente vai pegar aquela nota e mandar para alguém, um outro servidor depois que vai fazer a assinatura da nota. Depois, a gente ainda tem que pegar aquela nota e fazer o envio para a Cefaz para fazer a autorização. Na hora que faz o envio da nota para a Cefaz para fazer a autorização, a nota ela sai do servidor da TecnoSpeed, então é uma comunicação direta com o servidor da Cefaz. Nesse momento, precisa autenticar essa requisição do servidor da TecnoSpeed com o servidor da Cefaz. Então, existe uma proposta para ter um outro certificado que possa fazer essa validação dessa comunicação. Né? Notem que o certificado do emitente da nota está no servidor da certificadora. Mas aí existem outros cenários onde isso não resolve. Vou falar, por exemplo, sair um pouco da emissão de nota fiscal e vamos para a escrituração fiscal digital, no caso do REINF. O servidor do REINF ele não permite que a requisição ela seja autenticada por um certificado digital diferente de quem está emitindo ali a sua escrituração digital ou de quem tenha uma procuração digital para poder fazer a autorização ali do evento do REINF. Então, é um ponto ali onde esse cenário já não resolveria. E tem outros cenários também que podem ser citados, mas são todos pontos que a gente ainda vai aparecendo, e o mercado ainda vai entendendo, talvez até necessidades de mudança, até em toda essa regra de negócio de emissão de documentos fiscal eletrônico e escrituração fiscal também, né? Lembrando do REINF, tem o E-Social, todos eles utilizam muito certificado digital para poder fazer registro desses dados nos servidores do governo. Até para fazer um adendo às colocações do Danilo e do Lucas, e durante o Congresso da Cidadania Digital, que durante muito tempo foi realizado como CertFórum, um grande evento que reúne esse setor, ele busca discutir projetos, ideias futuras, é um espaço bastante aberto para que as empresas, né, as associações coloquem cases. Mas a gente tem caminhado, né, toda essa discussão, como é um ambiente regulatório, um ambiente que envolve políticas públicas, a gente dá um passo de cada vez, né? Então, o comitê gestor vem agora aprovar o selo eletrônico para a pessoa jurídica. A R eletrônica é sim um projeto meritório, mas ela também não elimina outras formas, né, de atendimento. O Omnichannel está aí para todo tipo de setor, né? Então tem toda uma série de desafios tecnológicos, burocráticos, de processos que ainda serão vencidos. Só para a eletrônica, eventualmente, quando for viabilizada, ela atenderá inicialmente apenas a pessoa física, aquela que tem a base, né, a biometria coletada naquela base oficial que atende os requisitos técnicos. A emissão da pessoa jurídica, do selo e outros continuam ainda nos processos. Então,
tem todo um horizonte de possibilidades, de modificações é, que vêm para somar, para melhorar o processo e para expandir o uso, mas a gente tem caminhado, né? Todas as quadrantes têm que estar caminhando junto, né? Processos, a segurança, os aspectos regulatórios, né? As aderências tecnológicas, para sempre manter a confiança e manter a segurança, que é o principal pilar da ICP Brasil, e aí que consolida com uma assinatura qualificada mais segura e mais forte em uso no país. Ô, Igor, essa questão que o Lucas trouxe do certificado de uso de aplicações especiais, pode me corrigir se não for esse o termo exato, mas é algo que eu conversei com algumas pessoas, né, no congresso, né, você como membro da ECP, se puder comentar um pouco a respeito, né, sobre como que a ECP está visualizando isso, acho que agregaria bastante para a gente aqui. Esse é um tema também, como eu falei, ainda já sempre existiu na aplicação especial, o próprio uso para documento fiscal, de certa forma, é uma aplicação especial, porque ela representa a assinatura em lote e a representação da pessoa jurídica, mas tem um universo também que ainda é pouco explorado, mas já está em processo de regulamentação, que é para IoT, né, certificado para coisas, e não só para identificação de pessoas. Não sei se o Tatara quer complementar em relação a isso. A ICP Brasil, ela tinha, né, até o momento, certificados também do tipo SSL, que são para identificação de servidores. Tá? Nessa reformulação, os certificados SSL saem da cadeia direta da ICP Brasil e você vai passar a usar o que a gente chama de certificação cruzada. Então, é outro momento, mas você continua tendo que identificar máquinas, né? Equipamentos, servidores e aplicações, que não são nem pessoa física, nem pessoa jurídica, são outras coisas, que colocou-se lá, aplicações especiais para usar um termo genérico necessário para que você abarque tudo, né? Vocês comentaram a questão da transmissão do documento fiscal e realmente hoje a transmissão ela é autenticada com um certificado que assina a própria nota e um modelo de certificação em nuvem, certificado em nuvem, isso não é adequado. Imagina, para cada nota você vai pagar, no modelo transacional vai pagar duas unidades de consumo, uma para assinar a nota, outra para transmitir. E vocês mencionaram que só a assinatura da nota já leva um segundo, imagina ainda fazer esse modelo, como falei, ele não foi pensado para esse cenário e a volumetria de assinaturas em nuvem hoje, ela está na casa de, no último ano, 300 milhões de assinaturas, o que para notas fiscais isso é consumido em pouquíssimo tempo. Então, a própria escala da infraestrutura, ela não atende. E esses certificados de finalidade específica, de uso especial, eles poderiam ser usados para a transmissão da nota, para autenticação de conexão, que é essa a finalidade dele, né? Identificar equipamentos e aplicações, em conjunto com o certificado selo eletrônico para assinatura da nota. Então, eles têm que trabalhar em conjunto. Claro que muda um pouco, como vocês mencionaram, que em alguns cenários você tem que usar o mesmo certificado para transmissão e para assinatura do artefato. Isso, as aplicações que recebem também vão ter que se adequar, então por isso que esse período de transição é necessário. A gente está falando de uma horizonte de quase 8 anos, onde eu vou ter selo eletrônico, certificado de pessoa jurídica, e ainda selo eletrônico em software. Então, haverá tempo para que seja feita a transição, haverá tempo para que as aplicações, os fornecedores, os próprios clientes comecem a entender as vantagens do uso do certificado em nuvem em relação à sua segurança e, eventualmente, até ao seu desempenho, porque a gente tem um cenário que a gente acabou não discutindo, que hoje o cenário existem provedores de certificação em nuvem para aplicações públicas. Eu sou um provedor de serviço de confiança e uso público. A norma, ela já tem previsão para que você tenha um PSC privado. Por exemplo, hoje ele está com um direcionamento mais para empresas terem seus HSMs para seus funcionários, assim está na norma, né? Então isso funciona para um ambiente hospitalar, nos hospitais têm seus HSMs dentro da rede do hospital para uso com uma finalidade específica daquele certificado em nuvem privada
para dentro do ambiente hospitalar. Então, quando você faz uma assinatura lá, o médico faz uma prescrição, você, em alguns casos, o hospital tem o seu HSM. Porque realmente você não vai consumir uma luta em pública, tem custo e etc. Um caminho seria que houvesse ajustes nas normas para que existissem modelos onde software houses ou empresas tivessem seus HSMs provendo o serviço de nuvem com um HSM plugado à sua própria aplicação, sem que você consumisse sistema. Então, um outro modelo de negócio que fosse sustentável. Como vocês mencionaram, hoje o volume de transações ele é tão alto e o custo para manter essa operação dentro de sala coffee, link de internet, a quantidade de HSMs, essa conta ainda ela não está muito clara quem que vai pagar. Eu, como fornecedor de soluções e serviço, eu vou ter que ter uma escala tão grande de serviço de HSM para atender um volume tão grande de nota que hoje você não consegue repassar para o teu cliente. Eu vou ter que repassar para você, você não vai conseguir repassar para o teu cliente. Então, essa conta ela precisa ainda ser mais organizada, mais entendida quem vai assumir o custo ou como vai ser repassado esse custo, né? Isso ainda tem... Essa discussão a gente tem quase 8 anos para fazer, tá? Então, a gente vai ter um tempo adequado para... Gradativamente, eu vejo assim, gradativamente, o uso do certificado, o fim do certificado A1, ele vai acontecer gradativamente. Para a pessoa física, eu acho que ok, né? Não há discussão sobre isso. A equivalência da assinatura qualificada do Brasil com o exterior, que é o certificado armazenado no dispositivo criptográfico, seja token smart card ou não, isso vai acontecer, isso é bom, isso é realmente bom, tá? Mas para o selo eletrônico, que você precisa representar a empresa, você que aquele documento saiu da empresa e não ela é signatária daquele documento, aí a gente pode ter essa transição mais suave. Tá? Nos casos onde você vai precisar de um selo qualificado, por exemplo, eu preciso mandar um documento para ser aceito na Europa. Aí a empresa pode ter o seu certificado de selo eletrônico qualificado, só que é eventual, né? A nota fiscal é escopo Brasil. Então ela não precisa ser validada na Europa. A nota fiscal emitida no Brasil. Se eu tiver um documento fiscal, por exemplo, que precisa ser validado lá fora, eu vou ter um outro certificado armazenado em nuvem, qualificado para esse tipo de documentação. Eu acho que a gente pode conviver com esses cenários e adequando, claro, tem adequações em softwares, tem adequações em legislação, em softwares, inclusive do próprio físico, que vai ter que ser adequado. Então, esse período transitório aí vai ser de bastante trabalho para todos. Tá? É importante deixar bem claro que são modelos que estarão convivendo de forma simultânea. Então, a cadeia atual, o modelo atual de certificado A1 continua válido até o seu término, até expirar em 2029. Uma vez que essas mudanças sejam aprovadas, porque elas dependem também de deliberação do Comitê Gestor do ICP Brasil, elas têm um período após a publicação da resolução, das instruções complementares que o próprio ITI precisa, tem todo um tempo de implementação, de emissão dessas cadeias, o credenciamento, né, das partes privadas que terão interesse, e aí sim, então, né, considerando aqui um cenário otimista, já em 2025, 2 novas cadeias simultâneas à cadeia que está atual de A1. Ou seja, o selo eletrônico que nós temos falado enquanto discussão, não é um termo técnico já definido, mas o selo tipo A1 para pessoa jurídica em software até 2032, que é o que tem sido debatido entre o órgão regulador e o fisco, e o selo eletrônico pessoa jurídica em hardware. Aí eu não sei se a data limite é 2032 ou mais para frente, porque a tendência é que haja essa migração já até 2029 para aqueles que quiserem aderir ao selo, ou ali entre 29 e 32, e aí sim, 32 já tenha o modelo exclusivamente em hardware, ao encontro do que as normas de segurança, as práticas internacionais buscam.